Amém. Quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de conhecimento de Jesus, da nova vida em Jesus, um amigo, ele teve um acidente de moto e perdeu bastante massa encefálica. Ele recuperou e mais uma coisa aconteceu com a vida desse rapaz. A personalidade dele, o comportamento dele foi alterado. Ele era uma pessoa extremamente tímida, retraída, e por causa da alteração que houve no cérebro dele, ele passou a ser uma pessoa falante, desinibida, e aquilo lá me pôs para pensar. Eu fiquei um pouco confuso com isso, porque eu comecei a pensar, como que é isso? Será que nós somos o nosso corpo, então? Se as minhas ações, se a maneira que eu ajo e reajo, depende daquilo que está aqui dentro do meu crânio, como é que é isso? E depois eu comecei a notar também, comecei a entender melhor como é que as coisas funcionam na nossa mente, como que, por exemplo, se eu tomo algum estimulante, por exemplo, muita cafeína, o meu comportamento pode mudar, ou se eu tomo alguma droga, por exemplo, eu não fiz isso para testar, mas eu sei que se a gente toma algum tipo de relaxante, por exemplo, nosso comportamento muda também. E isso começou a gerar uma confusão na minha mente. Então, e aí, será que nós somos mesmo mais do que simplesmente aquilo que a gente pode perceber no microscópio, testar numa ressonância magnética? Ou será que nós somos restritos apenas àquilo que nós podemos ver, sentir, apalpar? E essa é uma pergunta essencial e tem a ver com a maneira como você vive hoje e a maneira como você vai viver o resto da sua vida. Portanto, eu gostaria de gastar alguns minutos aqui fazendo algumas considerações sobre o que a palavra de Deus nos ensina, algumas coisas que eu tenho descoberto também meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus conta que nós somos criados sim com o pó da terra. E isso é um fato científico, não tem como alguém negar. Todos os minerais que compõem sua pele, ossos, nervos, musculatura, todos os minerais eles se encontram na terra. Tanto é que a gente come para poder repor esses minerais, sais minerais e todos os componentes químicos. Eles são encontrados no solo. E alguns deles são sintetizados pelo nosso corpo, ou pelas plantas que comemos, ou assim por diante. Mas nós somos realmente criação do pó da terra. E a palavra de Deus nos diz que daí Deus veio e soprou em nós, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. A palavra que é usada lá é pneuma, que significa espírito também pode ser traduzida como espírito. Então daí, diz lá na palavra de Deus que nós nos tornamos alma vivente. Então, até aí, nós entendemos relativamente bem. Mas daí quando a gente entra nessa área do espírito, muita gente se torna cético e a gente começa a questionar se as coisas são realmente assim. E teve uma época onde essas coisas todas começaram a ser questionadas. E um físico chamado Newton começou a descobrir alguns princípios de como que as coisas funcionam, algumas leis de como que as coisas funcionam. E ele criou a física, que é chamada de física newtoniana. Então daí muita gente falou assim, olha, agora a gente descobriu como que tudo funciona. Tem leis matemáticas que regem todas as coisas, então a gente pode calcular, pode determinar. E tudo virou bastante determinístico. E com isso, muita gente falou assim, olha, então agora a gente não tem mais necessidade de crer num Deus. Porque agora a gente entende como que as coisas funcionam. E essa tendência cresceu, isso daí se alastrou durante a época do iluminismo, e isso daí se alastrou de maneira muito rápida. E até hoje, essa ideia é bastante influente. Só que as coisas começaram a mudar no meio científico, quando a gente começou a explorar o interior dos átomos. E começaram a construir aqueles aceleradores de partículas, que são equipamentos enormes,
que fazem com que átomos colidam uns com os outros, daí o átomo é partido, daí vira subpartícula. Quando eles começaram a analisar as subpartículas do átomo, toda aquela teoria de como que o universo funcionava foi por água abaixo. Porque as subpartículas, elas não se comportam da maneira como a gente esperava. Eles, por exemplo, começaram a notar uma mesma subpartícula presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas isso daí contradiz tudo que nós conhecemos dentro da física. Começaram a descobrir que partículas como o elétron, por exemplo, elas só se manifestam quando estão sendo observadas. Quando você para de observar, ela vai para ninguém sabe para onde. Daí eles tratam isso daí, eles chamam de nuvem de probabilidade, porque não sabe para onde que foi. Então começaram a construir o que é chamado de hoje de física quântica, que é uma maneira de explicar todos esses fenômenos. E o interessante é que a física quântica, ela pressupõe que a gente precisa de ter pelo menos 12 dimensões, além daquelas que nós conhecemos, essas 3 dimensões que a gente conhece aqui. Para que as equações matemáticas possam fechar, a gente tem que ter uma quantidade muito maior de dimensões, que a gente não consegue explicar, porque elas vão além dos nossos sentidos. Então, hoje os cientistas, ou pelo menos uma parte dos cientistas, eles estão propondo que a gente admita que nós estamos vivendo a época do pós-materialismo nas ciências. Por quê? Porque mesmo os cientistas, entre eles vários muito renomados, admitem que nós não conseguimos explicar as coisas criadas simplesmente considerando aquilo que é possível de sentir, pegar, avaliar e perceber com equipamentos. Que existem dimensões que estão ocultas da nossa percepção, mas que são tão reais como isso daqui, o meu corpo e assim por diante. O que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver. Porque lá no Éden, quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, Ele falou assim, olha, vocês não vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês fizerem assim, vocês vão morrer. Mas daí a serpente, e a gente escuta essa historinha, né, e fala assim, não gente, isso daí é só assim, isso é para criança, né, esse negócio de serpente. Mas a gente não percebe a profundidade de tudo isso. Isso daí tem uma profundidade cósmica, que está muito além simplesmente da história sendo contada. Mas diz lá em Gênesis que a serpente disse então para eles, para Eva, e falou, olha, por que você não come? Não, porque Deus falou que se eu comer, nós vamos morrer. Não é bem assim. Porque na verdade, se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos. E vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conta lá em Gênesis capítulo 2, que Eva comeu, Adão comeu do fruto. E diz lá então, que como a serpente havia falado, os seus olhos foram abertos. Aconteceu. E quando os olhos deles foram abertos, o que aconteceu? Eles perceberam que eles estavam nus. Pausa. Vamos pausar aqui um pouquinho. O que isso quer dizer que os olhos deles foram abertos? Quando nós começamos, quando o Sal da Terra estava começando, todo mundo que era parte da liderança naquela época, leu um livro de um irmão nosso, que é um mártir chinês. Ele foi morto por causa da fé cristã dele na China. O nome dele é Watchman Nee. E ele escreveu vários livros. Ele foi morto, ele foi aprisionado por causa da fé e acabou morrendo. Mas por muitos e muitos anos, ele disse que foram cortando pedaços do corpo dele até que ele morresse. E isso de maneira muito lenta. Mas ele nunca parou de testemunhar da sua fé, de abençoar a vida até das pessoas que estavam encarceradas ali junto com ele. E enquanto ele pôde, ele escreveu muitos livros. Um deles chamado O Poder Latente da Alma. E esse livro fala o seguinte, que quando Deus nos criou,
Ele nos concedeu poderes que hoje nós não conhecemos. Porque Ele nos colocou no jardim, que era do tamanho de um país pequeno, o Jardim do Éden, e 2 pessoas apenas eram responsáveis por guardar e cultivar uma área muito grande. Então, provavelmente, nós tínhamos habilidades e capacidades de raciocínio, locomoção, capacidades físicas e intelectuais e de percepção que vão muito além daquilo que nós conhecemos hoje. Vou te contar de uma experiência que aconteceu não há muito tempo atrás. Tem um cientista chamado Joe Proenza, eu já li 3 livros dele, e ele é um neurocientista. E ele conta de uma experiência de uma pessoa que ele conhecia, que enxergava de olho fechado. Ele achava isso muito estranho. Então, por exemplo, ele colocava essa mulher numa cadeira, de olhos vendados, ia para trás dela, e ele acenava para ela acenava para ele também. Ele falou assim, não pode, isso não tem explicação. O que fizeram? Colocaram essa mulher ligada numa máquina de ressonância magnética, com fios ligados e toda, para ver o que estava acontecendo no cérebro dela. E fizeram a mesma experiência, olhos vendados, de costa, vários outros cientistas testemunhando o acontecimento, isso tudo foi registrado cientificamente. Esse cientista acenava para ela acenava de volta, e o pior, nas telas que mostravam a imagem do cérebro dela, as áreas responsáveis pela visão se iluminavam na hora que ele acenava. Ou seja, aquela mulher, literalmente, ela enxergava de olhos fechados. Então, fechando a nossa pausa aqui agora, o que eu creio que aconteceu lá em Gênesis? Nós tínhamos uma visão, antes da queda, nós tínhamos uma visão que ia muito além dessas 3 dimensões. Eu creio que, e baseado por aquilo que o Watchman Nee escreveu também, eu creio que nós conseguimos ver as outras dimensões que hoje a física quântica diz que existem, mas que nós não percebemos. Eu creio que Deus nos deu essa capacidade. Mas, quando nós nos afastamos de Deus, Deus sabia que Ele ia ter que restringir esse poder nas nossas vidas, para que a gente não destruísse toda a criação, porque agora o nosso coração estava colocado no lugar errado. Então, todo aquele poder nos foi restrito, e por isso que é chamado de o poder latente da alma, foi colocado de forma latente, foi amortecido em nós, e incluindo essa capacidade de ver além dessas 3 dimensões. Então, os nossos olhos físicos, que provavelmente era para ser apenas um acessório a mais, para complementar a visão abrangente que nós tínhamos, foram abertos. E ofuscou a visão daquilo que agora foi amputado de nós. Do fôlego da vida que foi retirado de nós. E Deus deixou apenas o suficiente para que a gente pudesse continuar sobrevivendo como corpos, almas, mas o nosso espírito agora tinha sido, o fôlego de vida tinha sido amputado. E nós realmente morremos. Mas espera aí, Marcos, como é que a gente morreu se o coração deles continuou batendo? E aí vai o primeiro ponto extremamente importante. Hoje, nós achamos que morte é o coração parar de bater. Mas segundo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, isso não é morte. Isso daí é o corpo parar de funcionar. Adão e Eva continuaram respirando, conversando, andando, mas a Bíblia diz que eles morreram. Vamos entender o que aconteceu com eles. Vamos pausar de novo nesse ponto daqui, vamos entender o que aconteceu com eles. Os seus olhos naturais foram abertos, e aí o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus e começaram a querer se cobrir com folhas, porque eles estavam envergonhados. Então vamos entender isso daí. Antes da queda, o nosso senso de identidade, o nosso entendimento de quem nós somos, vinha do fôlego que Deus soprou sobre nós. Então, quando Deus
soprou o fôlego da vida, aquilo lá éramos nós. Nós somos o fôlego de vida que Deus soprou em nós, que é o pneuma, é o Espírito. Quando isso nos foi retirado, o nosso senso de identidade passou daí para frente a ser fundamentado no conhecimento experimental que nós temos a respeito das coisas. Por isso que é chamado de fruto do conhecimento do bem e do mal. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Para mim entender quem eu sou, eu tenho que olhar para outras pessoas, me comparar com elas, para mim ter uma referência e descobrir quem eu sou. Então, por exemplo, eu olho para o Eduardo e falo, não, Eduardo é um cara muito inteligente, eu não sou tão inteligente como ele. Então, eu sou um cara de inteligência média. Daí eu olho para uma outra pessoa e falo assim, não, aquela pessoa lá é nervosa, eu não sou como ele, então eu sou uma pessoa calma. Bom, eu fiz faculdade de engenharia, então quem eu sou? Eu sou engenheiro, entende? O meu senso de identidade agora vem das comparações que eu faço, da minha experiência do bem e do mal, ou das circunstâncias, para que eu possa me definir e descobrir quem eu sou. Por quê? Porque nós perdemos o senso de identidade que nós tínhamos com o pneuma, com o respirar de Deus, o Espírito de Deus que Deus nos deu. Está fazendo sentido? Tá? Ou está muito confuso? Foi amputado de nós o nosso senso de identidade, resumindo. E agora, a nossa identidade era experimental. Bom, quando Adão e Eva tiveram removido o fôlego de Deus deles, qual que é a primeira coisa que acontece? Eles olham para eles mesmos, agora com olhos, apenas esses olhos daqui, porque esses olhos foram abertos. Qual a primeira coisa que eles veem quando os olhos naturais foram abertos? Eles mesmos. E agora, como eles não entendiam mais quem eles eram, eles estavam procurando descobrir quem eles eram. Olharam para os seus próprios corpos e pensaram, puxa vida, eu acho que eu sou esse corpo aqui. Entende? Por isso que eles começaram a querer se cobrir. Porque eles estavam tão confusos. E agora, antes, a realidade multidimensional que Deus nos deu, ela dava sentido para todas as coisas se completavam. Eu olhava para mim mesmo, eu sabia quem eu era, porque a minha identidade não era esse corpo, não era a opinião das pessoas a meu respeito, não era a leitura que os outros fazem da minha própria pessoa, isso não era a minha identidade era aquilo que eu tinha recebido de Deus, é quem eu me tornei de Deus, o fôlego de Deus, que sou eu. Eu era um corpo, eu era um fôlego, um espírito, que habitava um corpo. Mas a partir daí, eu comecei a me identificar com o meu próprio corpo. E eu comecei a acreditar que eu sou esse corpo. Entende isso? E isso faz toda a diferença. Nós precisamos entender isso daí. Porque quando eu acredito, se você acredita que você é o seu corpo, mais as suas emoções, mais as suas habilidades, mais a sua inteligência, mais as suas experiências, o seu conhecimento está vindo, a sua identidade vem apenas de conhecimento. E ela é toda confusa, distorcida. E sabe qual que é o resultado disso? Medo. 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 O tempo inteiro. Eu vou te dar uma má notícia. A humanidade toda vive em medo constante. Medo constante. Aquilo que nós chamamos de ansiedade, estresse, pânico, biologicamente, só tem um nome. Acontece lá duas pelotinhas que a gente tem lá no cérebro, que chama amígdala, não é isso da garganta, não é lá no cérebro. É onde que isso tudo é gerado e biologicamente se chama medo.
A humanidade vive em medo constante. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Se o meu senso de identidade, o meu senso de quem eu sou, depende da sua percepção ao meu respeito, toda vez que eu percebo que você não gosta de mim, ou que você me rejeita, aquilo lá carrega um sentimento de morte. Porque morrer não é o coração parar de bater. Morrer é eu não conhecer mais a minha identidade. A vida que eu recebi de Deus não está presente mais, então eu morri. Isso é morte, é morte verdadeira. Não é a morte do corpo, não é o coração parar de bater, mas é a desconexão com a identidade de Deus na minha vida. Isso é morte. Como eu não tenho mais essa identidade, agora eu dependo dessa conexão aqui, dessa referência. Cada vez que você me rejeita, ou que eu percebo que você não gosta de mim, ou que tem alguma coisa que nos separa, aquilo lá sente no meu coração, o que eu sinto é um sentimento de morte, mesmo que eu não dê esse nome. Isso é comprovado pela ciência. A ciência mostra que rejeição, o sentimento de rejeição, ativa no cérebro a mesma área que é a ameaça de morte. Significa que se eu chego com um revólver carregado e aponto para a sua cabeça, a área lá no seu cérebro que vai acionar é a mesma área de quando eu sou rejeitado por uma outra pessoa. Entende isso? Porque é a mesma coisa, é uma ameaça de morte. Porque a nossa identidade, o nosso senso de identidade está sendo ameaçado. Então, quando nós pecamos, nós começamos a nos cobrir. E nós continuamos tentando nos cobrir. E proteger aquilo que é a nossa percepção de identidade. Por exemplo, se eu me identifico através do meu trabalho, eu sou engenheiro, trabalho como engenheiro. Se de repente eu perco o emprego, aquilo lá, ou mesmo sem perder emprego, eu tenho medo de perder o emprego. Por quê? Porque se eu perder aquele emprego, parte do senso de quem eu sou vai com aquele emprego também. Entende isso? É uma ameaça de morte para mim. Se o dinheiro me traz segurança e me traz um senso assim de... Quer fazer um teste? Compra um carro zero, daquele carraço assim lindo, entra dentro dele e sai passeando. Fala a verdade. Você não se sente uma pessoa diferente? Você não sente assim, o cara, não é assim? Por quê? Nós temos uma sede, uma fome tremenda de identidade, de podermos nos afirmar como alguém. E às vezes uma coisa tão pequena como um carro zero nos dá um sensozinho bom de identidade. Mas ao mesmo tempo, perder aquele carro tem um senso de morte. É por isso que muita gente, quando quebra, quando fale, suicida. Porque literalmente ele se sente morto. Aquilo que era ele, que ele entendia que era ele, foi embora com o dinheiro dele. É por isso que nós nos esmeramos tanto, às vezes para ter um guarda-roupa enorme, com um monte de roupa nova, porque são folhas cobrindo a nossa nudez, para passar para as outras pessoas um senso de identidade, de quem nós queremos ser. E aquilo lá alimenta de volta no meu coração um senso de ser alguma coisa. Percebe? São folhas, a gente continua cobrindo a nossa nudez, a nossa vergonha, com folhas. Mas, o fantástico é que a história não termina aí. Porque, o que acontece quando Adão e Eva vão lá se cobrir com folhas? Deus, Ele sacrifica um animal, tira sua pele para fazer vestimentas para o primeiro casal. E com isso, Ele estava anunciando com antecedência, que haveria um dia em que
o cordeiro seria sacrificado para que a nossa nudez, a nossa vergonha pudesse ser coberta e o nosso senso de identidade pudesse assim ser restaurado. E o que é mais fantástico é que quando Jesus veio como Cordeiro de Deus para trazer de volta a identidade de Deus para a nossa vida, Ele não apenas cobriu nossa vergonha, Ele não apenas perdoou aquilo que eram as nossas faltas, Ele não apenas declarou que a partir daí nós estamos livres de toda condenação, mas Ele falou, olha, eu preciso ir, porque eu vou para que o Pai envie o pneuma de Deus, o Espírito, o fôlego de Deus, que habitará toda a carne, que vai cumprir a promessa feita por milênios, de que Deus restauraria, Deus traria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Jesus encontra com Nicodemos, e Nicodemos fala assim, Senhor, a gente sabe que ninguém pode fazer todos esses sinais que o Senhor faz, se não for de Deus, não for enviado de Deus. E Jesus, como sempre, surpreende com as suas respostas, porque Ele diz assim para ele, Nicodemos, ninguém, presta atenção nisso, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Em outras palavras, houve um tempo que você perdeu sua visão. Você não consegue mais ver o reino de Deus, porque a visão que você tinha lá atrás foi tirada de você, teve que ser tirada de você. Mas agora, você pode ver o reino de Deus novamente. E Jesus veio para isso, para que a gente pudesse ver o reino de Deus, enxergar as outras dimensões que foram ocultas de nós. E como que é isso? Nascendo de novo. Isso significa que agora, a minha identidade não vem mais da carne. Jesus fala assim, Nicodemos, olha, uma coisa é carne, outra coisa é espírito. Eu estou falando de você nascer de novo. Então, agora, a partir de Jesus, nascendo de novo em Jesus, eu não sou mais desesperado, eu não preciso andar mais desesperado, tentando encontrar um senso de identidade no meu corpo, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na sua percepção a respeito da minha pessoa. Quando você me rejeita agora, não é mais morte no meu coração, como era antes. Isso daí já foi resolvido. Porque agora, nascido de novo em Jesus, e tendo sido cheio do Espírito Santo de Deus, que é o sopro de Deus agora, de Deus, na minha vida, eu agora posso saber quem eu sou, eu posso descobrir quem eu sou. Olha que coisa maravilhosa, 2 discípulos, está descrito lá em Lucas, 2 discípulos andando, após a morte e ressurreição de Jesus, 2 discípulos andando no caminho para Emaús, Jesus aparece entre eles, e Jesus conversou com eles por horas, e lá diz que eles não reconheceram a Jesus, por quê? Porque os seus olhos, o que fala lá em Lucas? Os seus olhos estavam fechados. Que olhos? Os olhos do Espírito estavam fechados, apenas os olhos naturais abertos, apenas aqueles lá que foram abertos em Adão e Eva. Como é que Adão e Eva tiveram esses olhos espirituais fechados e os naturais abertos? Eles comeram do conhecimento do bem e do mal. O que acontece com Jesus? Jesus andando com os discípulos, de repente, Jesus parou com eles e fez o quê? Partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, o que acontece? Fala lá em Lucas que então os seus olhos foram abertos. Como que nós temos agora os nossos olhos abertos? Jesus diz assim, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo, porque você não pode ver o reino de Deus,
Porque o reino de Deus vai continuar oculto para você. Você vai continuar tentando entender todas as coisas na perspectiva do conhecimento do bem e do mal. E isso não vai te levar para lugar nenhum, você não vai conseguir entender coisa nenhuma. Quer ver? Muito simples. Quem já ouviu aqui alguém falar assim, olha, eu não creio em Deus. Como é que Deus pode existir se tanta desgraça acontece no mundo? Se tanta coisa ruim acontece no mundo, se tem tanta gente inocente sofrendo, tanta criança morrendo, eu não posso acreditar nesse Deus. Você percebe que ele está fazendo uma avaliação com base naquilo que ele pode conhecer de bem e de mal? Ele vê as coisas à volta, ele julga, não, isso é bom, isso não é, isso é mal, isso é ruim, isso não é. Conhecimento do bem e do mal. Então não, quando nós resolvemos entender as coisas, ou tentamos resolver as coisas, numa perspectiva de conhecimento do bem e do mal, nós vamos finalizar, nós vamos ficar apenas frustrados e confusos. Porque o reino de Deus não pode ser visto sem que nós nasçamos de novo. Mas quando nós nascemos de novo, os nossos olhos são abertos, como foram com aqueles 2 discípulos. E fala lá então em Lucas que eles então reconheceram ao Senhor. Então, querido, eu quero te dizer que você não precisa viver atemorizado de coisa alguma, nem a respeito do seu próprio corpo, porque você não é apenas o seu corpo, você não é apenas a sua profissão, os seus bens, os seus relacionamentos. Você não precisa ter medo de perder essas coisas. Porque mesmo que você perca todas essas coisas, você continua sendo o que Deus te fez. Moisés chega para Deus no deserto e fala assim, Senhor, o Senhor está me mandando ir lá para Faraó. Que eu vou falar? Que Deus que eu vou falar que me mandou para ele poder acreditar? Me fala o seu nome. Me descreve aí para mim poder falar lá para Faraó, para ele poder acreditar que eu estou falando a verdade. E Deus fala assim para ele, eu sou. Ponto final. Em João, quando os fariseus, os saduceus estavam lá tentando espremer Jesus, e Jesus fala que, menciona Abraão, e deles falam assim, que é isso? Quando Abraão existia, você não era nem nascido ainda. Qual que é a resposta que Jesus dá para eles? Acho que é João 20, esqueci agora, tem um capítulo ali. Qual que é a resposta que Jesus dá para eles? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu acho que Jesus esqueceu de usar a gramática correta nessa expressão. Está errado, gramaticalmente está furada essa expressão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus esqueceu como é que conjuga verbo em aramaico. Ele tinha que ter falado assim, não, antes que Abraão existisse, eu era. Da mesma forma que Deus o Pai falou para Moisés, eu sou, é quem está te enviando. Jesus se recusou a ser definido de maneira temporal, de maneira relativa, de maneira perceptiva. Porque quando eu digo assim, eu era, significa que lá naquela época, eu era definido por aquelas circunstâncias. Eu era daquele jeito, mas talvez hoje, eu não sou mais daquele jeito. Porque como nós estamos buscando uma identidade, então nós somos uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã. Mas esse é um povo perdido procurando uma identidade, que não é o caso de Jesus de maneira alguma, nem de Deus, porque Jesus é Deus. Então, eu sou. Queridos, olha, você esquecer tudo que eu falei, lembra só disso. Você é. Não importa o que acontece hoje, amanhã, ontem, não interessa, você é, e isso é
suficiente para todas as coisas. Você não precisa de mais nada, você é. Você é. E não é o corpo, não é a mente, não são as emoções. Você pode perder metade da sua massa encefálica, seu comportamento pode mudar. Você é. Você não era, você é. Amanhã você é. Ontem você é. É o fôlego de Deus. Não é restrito a tempo. Não é restrito a passado, presente e futuro. Nada disso. É eternamente. Isso é chamado de eternidade. Eternidade não é viver para sempre. Eternidade é ser. Eternamente. 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 Sem fim. Eternidade. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa nesse sentido. A gente teve um casamento da família, uma prima da Neneta casou a filha, casal muito amado nosso, me convidaram para fazer a cerimônia. Eu estava lá num lugar assim, perfeito, maravilhoso, tudo lindo, e a hora que eu vi os padrinhos lá se enfileirando para começar a entrar, eu comecei a olhar a perfeição daquele lugar, começou a me dar um frio na barriga. Eu falei assim, gente, isso daqui está perfeito. E se eu falar uma besteira na hora que estiver fazendo a celebração? E se eu der uma rata aqui? Eu vou estragar esse negócio aqui. Eu fui me dando uma coisa assim. Medo. Medo do quê? Medo de estragar a festa da Patrícia? Não. Medo de eu ser ameaçado na minha identidade. Por um momento eu esqueci de tudo isso que eu estou falando aqui. O que aconteceu? Daí Deus, na sua misericórdia, Ele deu um sopro no meu coração. Eu só escutei assim, olha, eu sou. Só. Daí, os meus olhos foram abertos. Os padrinhos começaram a entrar. Foi me dando um amor tão profundo por aquelas pessoas, uma alegria de estar naquele lugar. Eu olhava para os olhos de cada um chegando assim, mas que vontade de ir lá e abraçar aquele povo, que coisa maravilhosa. De repente eu me encontrei no céu, e vendo aquelas pessoas entrando. A hora que a noiva entrou então, e a Nenê estava lá na frente já, eu falei, me dá seu lenço aí, comecei a enxugar as lágrimas. Porque naquele momento a paz de Deus entrou no meu coração, me acalmou e foi maravilhoso, foi um tempinho de céu que nós tivemos ali. Mas sabe, querido, nós somos constantemente roubados desse privilégio, porque nós tiramos os olhos de quem nós realmente somos, da pessoa de Jesus, que é de onde vem a nossa identidade hoje. E como Pedro andando sobre as águas, de repente a gente começa a se apavorar com as tempestades, com a onda em volta, e a gente submerge. Mas quando a gente olha de volta para quem nós somos em Jesus, essa mão poderosa nos levanta novamente, nos põe novamente de pé. Todos nós aqui, nós estamos aprendendo a descobrir quem nós somos. E vai ter momento que você vai fraquejar, vai ter momento que eu vou fraquejar, vai ter momento que eu vou estar confuso novamente, mas não tem importância. Sabe por quê? Você é, e ninguém pode te roubar isso. Você é, e você é. Portanto, situação alguma, calamidade nenhuma, absolutamente coisa alguma, pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque a identidade de Deus é essa. Deus é amor. Deus é amor. E portanto, quem Ele é, e quem Ele fez você como aquele que é, te garante todas as coisas. Tudo aquilo que você precisa, tudo, absolutamente tudo, para exercer a vontade de Deus, para ser expressão dos céus, aonde quer que você for, tudo isso já te foi garantido, concedido, em quem você é, em Jesus, em Jesus.
Nós cantamos um cântico maravilhoso aqui, antes de começar a mensagem. Não sei quem foi que escolheu, mas obrigado. Foi um renovo no meu coração. Que nos lembra que a gente pode entrar nos atos de Deus, no santo lugar. Às vezes a gente se torna tão religioso quando a gente começa a falar sobre o Espírito de Deus e cantar sobre o Espírito de Deus e adorar. A gente começa a ligar com figuras religiosas. Mas sabe, querido, a gente está só começando a conhecer quem Jesus é e quem nós somos em Jesus. Tem tanta coisa para a gente descobrir. Mas a gente vive em dias de grande aflição, muita correria, muito cansaço, muito pouco tempo. Mas olha, eu quero te convidar agora para parar. Esquece o tempo, um minutinho. O tempo não é nada. O tempo é só uma percepção nossa. Deus é eternamente. Portanto, Deus não é restrito a essa limitação temporal que nós enxergamos. Eu quero te convidar para aquietar seu coração nesse momento. E deixa a voz do eu sou falar lá no fundo do seu coração. Porque eu creio que nós estamos tocando algumas coisas muito profundas aqui. E eu creio que muitas coisas que estão turbulentas hoje no nosso coração, elas precisam ser acalmadas. Nós precisamos trazer essas coisas, essa confusão toda, diante do eu sou, para que Ele possa soprar calmaria novamente. Então quero te convidar nesse momento, para você e Deus, nesse momento, você se colocar diante dEle e deixar o eu sou falar ao seu coração, enquanto nós oramos. Queria te convidar para ficar de pé. E nós vamos orar. Quem é você? Você entende que você não é o seu corpo, não é o seu título, não é aquilo que você tem, não é o seu trabalho. Então queria te convidar agora para que você estivesse removendo as folhas, se desnudando na presença de Deus, deixando Deus te lembrar daquilo que tem sido tentativas da sua parte, de cobrir a sua própria vida, com o seu próprio esforço, com aquilo que você tenta fazer. Eu quero te convidar essa noite para você receber novamente a vestimenta de Deus na sua vida, o cobrir do Cordeiro sobre a sua vida, do sacrifício vivo de Jesus para cobrir a sua vida nessa noite. Eu quero pedir que Deus sopre sobre a sua vida de maneira renovada o seu pneuma, o seu fôlego de vida, para que todo temor, todo medo, toda confusão, toda tentativa de identificação com coisas que são externas sejam removidas da mesma forma que aquelas folhas foram removidas das vestimentas de Adão e Eva. Que todas essas coberturas, todos esses disfarces possam ser removidos da sua vida, para que fique apenas o sopro, apenas o eu sou, apenas a identidade que Deus fez em Jesus na sua vida. Meu Pai, Senhor, nós confessamos a nossa mentira, as mentiras que temos colocado nas nossas vidas, coisas que não são
porque nos esquecemos de quem já somos, para voltar o nosso coração ao Senhor, para receber da tua boca o sopro que diz que nós já somos, que nós somos e somos. Sopra o teu Espírito sobre nós, Pai. Não para um evento religioso, Senhor, mas para que o nosso coração seja curado, nossa vergonha removida, nosso medo curado, para que não temamos coisa alguma, Senhor. Eu estou relutando em fazer um apelo, mas eu acho que nós devemos sim orar uns pelos outros. E eu queria te convidar para vir aqui na frente. Se você quer orar de maneira específica sobre isso, eu estou crendo que nós precisamos estar orando sim de maneira específica. E queria te convidar, vem aqui na frente agora, aqueles que querem orar de maneira específica sobre isso. Especialmente se você tem vivido realidade de medo, de confusão. Oh, meu Pai. Oh, Senhor. Oh, meu Pai. Quero te convidar para vir aqui na frente para remover as folhas, para se desnudar verdadeiramente diante de Deus. E nós precisamos de tomar espaço de fé. Oh, Pai. O que é, querido, que tem sido obstrução, tem sido uma maneira de você se transvestir diante das pessoas e diante de Deus? Traz isso agora diante de Deus, traz aos pés da cruz em Jesus, para que você seja revestido do eu sou. Oh, Senhor. Oh, meu Pai. Oh, Senhor. Sopra, Pai. Pai. Oh, Senhor. Pai, aqueles que têm andado com os olhos fechados novamente, meus irmãos e irmãs que têm sido cegados pela visão desse mundo, pela visão natural, e pelas vezes que nós temos esquecido de que a nossa visão é do reino dos céus, não é apenas aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Senhor, nós agora, mesmo de olhos fechados, mesmo com os olhos naturais fechados, Senhor, nós vislumbramos o Teu reino, nós vislumbramos a Jesus, vislumbramos o novo nascimento que nós temos nele e quem nós somos feitos nele, Senhor. E Pai, nós nos alegramos com a nossa nova identidade, Pai. Nós nos regozijamos, Senhor, porque fomos feitos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Porque não nascemos apenas da água, mas da água e do Espírito. Porque fomos feitos novas criaturas. Porque não somos o nosso passado e não seremos no futuro, mas somos, aqui e agora, nós somos
eu sou. Porque o Senhor é, então eu sou, eu posso ser e eu sou em Jesus. Remove, Senhor, dos meus olhos, dos nossos olhos, a perspectiva temporal, perspectiva passageira, perspectiva restrita, limitada, para ter os olhos abertos para a eternidade, Senhor, para enxergar as dimensões que por tanto tempo me foram ocultas, mas agora foram reveladas em Cristo Jesus, para ter o pão que desceu dos céus e foi partido por amor de nós, alimentando agora o nosso espírito, para que possamos ver, Senhor, ver aquilo que é invisível aos olhos. Oh Pai, oh Senhor, repete isso diante de Deus. Eu sou, eu sou, eu sou. Obrigado, Pai, eu sou. O Senhor me fez ser e portanto eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu filho, sou família do Senhor. Eu sou restaurado, eu sou resgatado, eu sou perdoado. Eu sou nascido de novo em Ti, Senhor. Eu sou teu, Pai. Eu sou parte do teu amor, porque o Senhor é amor e, portanto, eu também sou feito em amor agora. Obrigado, Pai, porque eu não preciso de coisa alguma além do Senhor, e, portanto, eu sou. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que bom. Que coisa boa. Sabe, querido, eu estou encerrando, mas eu preciso falar mais uma coisa só. Pode sentar. Sabe o que é o sintoma de nós sermos? Sabe o que é? Sabe qual que é a evidência de nós sermos? Sabe o que é a prova de que nós somos? É quando nós olhamos um para o outro e a gente se apaixona. Não no sentido mundano da palavra apaixonar, mas é quando nós entendemos que Deus é amor. E quando nós somos, não flui nada da nossa vida que não seja o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é manifesto quando nós amamos uns aos outros. E quando nós somos, nós amamos de maneira verdadeira, completa, íntegra. Quando nós somos, a nossa mentalidade não é de jarro, não é limitada, mas é de fonte que jorra para a eternidade. É uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. É uma fonte que ama e ama sempre. Então, não seja econômico no seu amor. Não seja restrito na maneira como você expressa o amor de Deus na vida das pessoas à sua volta. Seja generoso, exagerado. Abraça com gosto, exageradamente. Sorri de maneira escancarada. Revela esse amor que Deus colocou dentro de você de maneira abundante, como fonte, como algo que jorra para a eternidade, porque você é. Amém? Amém. Ama as pessoas que Deus tem trazido até você eternamente. Ama, não para sempre, mas eternamente. Entende isso? Ama agora, de maneira eterna, completa, absoluta.
Porque Deus é, e Ele é amor. E se você não ama, não é. Amém? Amém. Uma semana amorosa na sua vida, cheia de expressões exageradas do amor de Deus no seu coração e na vida das pessoas à sua volta. Vai na paz de Jesus. O Senhor é contigo e você é. Amém.